Bom dia. Bom dia. Pode sentar, querida. Me chamo Simone Shinagawa, sou casada com Marcos Shinagawa, temos filhos, Mateus, Mariana, João, Elton, e nós congregamos aqui em Itaguaí, pastoreamos na comunidade Tabernáculo. A gente fica ali pertinho ali da prefeitura, mas a gente também faz, missões, somos enviados. Meu esposo carrega uma palavra apostólica e, como um apóstolo, todo apóstolo é enviado. Então a gente anda bastante, visitamos muitos outros irmãos, muitas outras comunidades. Eu trabalho dentro da área de ensino, eu gosto de ensinar, eu gosto de aconselhar. São os dons latentes dentro de mim. E é isso. É um prazer estar aqui mais uma vez. Amo essa casa, amo o pastor de vocês, o Fábio Knupp, a sua esposa. Somos amigos de longa data. E a gente está aqui para poder servi-los. Amém? Porque é assim que a gente entende o reino de Deus. O reino de Deus não é uma pirâmide para cima, assim. O reino de Deus é uma pirâmide invertida. É assim. Sabe o que significa isso? Que aquele que se acha maior é o que está embaixo para sustentar todos os outros. Então, às vezes, a gente tem uma ideia equivocada de serviço, sabe? Os pastores estão em cima, os evangelistas estão em cima, Obreiros, diáconos, pastores, evangelistas, apóstolos, mestres. É o contrário. Todos esses que às vezes a gente pensa que estão subindo, na verdade eles estão descendo, porque eles servem como base de sustentação para a igreja. Jesus disse que esses, são os dons de ofício para poder contribuir com o desenvolvimento da igreja. Está lá escrito em Efésios capítulo 1. E fala lá que Deus deu pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Ele deu esses a quem? À igreja. Para quê? Para que sirvam a igreja. Para quê? Para habilitar a igreja, treinar a igreja, aperfeiçoar a igreja. Para quê? Para que essa igreja desenvolva a obra do ministério. Então, a nossa tarefa maior como ministros de Deus, os pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, não é a gente estar em cima, é o contrário. Nós temos que estar servindo vocês, porque a ideia é que vocês se levantem, que a ideia é que vocês vão para a arena, para o jogo, jogar. E a gente fique no banco ali, isso, está certinho, vai lá, faz de novo. Isso. Sabe, como técnicos? Mais ou menos assim. Eu estou falando dessa forma figurada para você tentar se sintonizar. Os ofícios são com essa finalidade, de treinar a igreja. A ideia não é que a gente jogue o jogo sozinho, a ideia é que vocês sejam levantados para jogar com a gente. Esse jogo maravilhoso do reino de Deus, de trabalhar para o Senhor, servindo ao próximo, de trabalhar para o Senhor, cultivando a terra. Porque enquanto, irmãos, preste atenção, enquanto não há quem cultive a terra, ou seja, quem trabalhe, quem se mova, Deus não manda chuva. Vocês entenderam? Enquanto não se encontrar quem trabalhe, Deus retém as chuvas. E a gente fica, Senhor, manda chuva, molha a gente, rega a gente, inunda, Senhor, faz transbordar, tal, e a gente está falando, e Ele está, Quando vocês vão trabalhar a terra para eu mandar? Quando vocês vão ser habilitados e começar a desenvolver o que eu tenho chamado para vocês desenvolverem para eu mandar a chuva?
Quando vocês vão se posicionar no chamado de vocês e começar a agir dentro da vocação de vocês para que eu mande a chuva? Quando é que vocês vão começar a arar a terra da família, a terra dos amigos, a terra do trabalho, a terra da faculdade para eu mandar as chuvas? Quando? É assim que funciona. É assim. E isso tem a ver com o tema dessa conferência, desse congresso. Identidade, propósito e destino. Porque muitas das vezes estamos assim, pedindo coisas a Deus, orando, e às vezes não vemos uma movimentação, não vemos nada acontecer. Mas é porque a gente não sabe a nossa identidade, e por não saber a nossa identidade, a gente não se torna o que temos que nos tornar, e por não ser o que temos que ser, não fazemos o que devemos fazer. Você entende? Primeiro eu tenho consciência da minha identidade e me torno. Uma vez eu sendo aquilo, eu vou fazer. Não tem como fazer sem ser. Então, pensando nisso, meu esposo vai dar uma introdução para a gente poder entender por que hoje, nos nossos dias, a gente está tendo necessidade de falar de identidade. Por que nós estamos aqui tendo que aprender sobre identidade? O que nos fez chegar a esse ponto da nossa história, da nossa vida, dessa situação? Como nós chegamos até aqui? E aí depois a gente vai trabalhar a identidade, tá bom? Vamos entender por que chegamos até aqui e vamos começar a trabalhar como fazer para sair daqui. Amém? Marido. Graças e paz, amados, amém? Dá um sorriso para o teu irmão, fala, lindão, lindona, nós precisamos voltar ao caminho, voltar ao princípio. Queria compartilhar com vocês, para a gente entender um pouco daquilo que Deus estabeleceu, da arquitetura de Deus. Quantos aqui nasceram de um pai e uma mãe? Então você nasceu da carne e do sangue, pai e mãe. Só que antes de você nascer do seu pai e da sua mãe, você já havia nascido em Deus. Deus já havia te gerado, você já existia. Efésios 1, versículo 4 diz que antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis nele. Antes de tudo existir, você já existia. Tem uma certa conversa entre Nicodemos e Jesus, que Jesus diz para ele assim, Nicodemos, aquele que nasce da carne e do sangue, pode ver o reino de Deus. Quantos aqui já viram o reino de Deus? Vou perguntar de novo, quantos aqui já viram o reino de Deus? Só que Jesus continua a conversa com eles assim, e aquele que nasce da água e do Espírito, entra no reino de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que só entra no reino quem tem identidade. Quem não tem, apenas vê o reino. Nicodemos podia ver, mas não podia entrar. Isso nos arremete a uma coisa. Quando Deus ele estabelece o jardim, Adão e Eva já existiam. Antes de você nascer do seu pai e da sua mãe, você já existia. Só que agora nós nascemos aqui na terra. Como é que é o seu nome, querida? Isso. Luana. Bruna. A Bruna, ela nasceu da carne e do sangue. Só que existe uma Bruna que nasceu no coração de Deus. Essa Bruna que nasceu no coração de Deus, ela é poderosamente espiritual. E essa Bruna que nasceu da carne e do sangue, ela é apenas natural. E ela cresceu. E ela caminha sobre essa terra. Agora imagina, essa Bruna do coração de Deus,
conectar a Bruna que anda aqui sobre a terra. Ela vai cumprir todo o propósito de Deus aqui. Imagine, Jesus veio da onde? E nasceu aonde? Em Maria. E ele cumpriu todo propósito. Por quê? Porque ele sabia qual era a identidade dele. A minha identidade e a sua identidade não é a cédula que o governo te dá com um número e com o seu nome, com o registro do seu pai e da sua mãe. Maior que a igreja e nós precisamos entender que mais do que o número que o governo te dá, é o selo que o Pai já nos deu. Por isso que quando Jesus vem, ele diz assim, na oração, ele ensina os discípulos a orar: venha o teu reino, e seja feita aonde? Que a vontade dele seja feita aqui como é feita no? A vontade dele é feita no céu. Mas aonde está a terra? A terra é isso aqui? Sim ou não? Não, diga para o teu irmão, a terra sou eu. A vontade dele, imagine todos nós estamos aqui, e a vontade dele sendo feita aqui, mas não está sendo feita aqui. Porque Adão foi gerado da onde? Da terra. Então o reino de Deus, ele se manifesta na terra, como se manifesta no... Por isso que nós precisamos entender que a nossa identidade precisa estar conectada àquilo que Deus estabeleceu. Nós podemos dizer que somos convertidos, que fomos batizados, e nunca estarmos conectados àquele que Deus gerou. Você pode desenvolver anos e anos dentro da igreja, cantando, tocando, dançando, pregando, ensinando, e nunca conectar aquele que Ele gerou. Uma das coisas que nós temos muita dificuldade nos nossos dias, é de entender. Jesus, ele foi crucificado, sim ou não? E ele ressuscitou no terceiro dia. Quando Jesus foi preso para ser crucificado, todos os discípulos fizeram o quê? O que eles fizeram? Fugiram, porque eles não tinham ainda uma Mas a minha Bíblia e a sua diz que no terceiro dia Jesus, agora eles passaram a crer, sim ou não? Agora entenda isso, o que é profético, apostólico para a minha vida e para a sua. Jesus morreu há quanto tempo, irmãos? 2000? Um dia para Deus corresponde a 1000 anos. Nós estamos entrando no terceiro milênio, que contando todos eles, a gente está no 7º milênio. Até Jesus 4 anos. De Jesus para cá mais 2 anos. Só que de Jesus para cá nós estamos entrando no terceiro dia, o dia que Ele ressuscita. É o dia que os discípulos entendem qual era a identidade deles. Nós estamos então vivendo um tempo que, se nós não entendermos que é o tempo de gerar identidade, que é o tempo de nós sermos estabelecidos por aquilo que os céus determinaram, nós vamos estar caminhando sobre a terra, sem nunca sermos conectados ao céu. Dá um sorriso para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: lindão, lindona. Nós valorizamos muito o nome que os nossos pais nos dão, sim ou não? Isso é muito importante, porque a palavra de Deus diz que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe para que se prolongue os teus. Segura agora uma coisa para você entender. Quantos aqui gostariam de viver 100 anos? Quantos gostariam de viver 120 anos? Então, se você honrar o teu pai e a tua mãe, você vai ter longevidade.
Top isso. Top. Quando eu e você temos a identidade do Pai, nós não temos longevidade, nós temos eternidade. Isso é o reino de Deus. Eu acredito que essa manhã vai ser uma manhã poderosa para a minha vida e para a sua. Eu acredito que nessa manhã o Senhor, Ele vai nos confrontar muito, porque Ele precisa gerar em nós aquilo que está no coração dEle. Que o seu coração nessa manhã esteja desejoso, para que Deus, que gerou a sua vida, consiga liberar, através do desejo do seu coração, de você conectar Bruna, a Bruna que Ele gerou. Se o seu coração estiver queimando, borbulhando por isso nessa manhã, Ele tem poder de abrir os céus e liberar sobre cada um, sobre as Marias, os Joãos, Paulo, Esther, Marta, Mirtes, Simone, Marcos, e vai haver uma grande conexão, e nós vamos sair daqui e caminhar sobre essa terra com o ofício daquilo que a Simone falou, e o Senhor vai liberar chuva, porque nós estamos entendendo o propósito daquilo que Ele nos chamou, nós estamos entendendo a identidade que Ele nos deu. Para finalizar, vou passar, ela tem muito mais coisa para compartilhar com vocês, eu nem iria falar hoje, mas vamos entender uma coisa, um judeu, cultura judaica é baseado muito na cultura do céu. Toda criança judaica dos 6 aos 9 anos, eles aprendem a Torá, de trás para frente, de frente para trás. De 9 a 12 anos, ele se torna um doutor da lei. Quantos aqui tem mais de 12 anos? Fala assim, você era para ser um especialista na lei. Só que aos 13 anos de idade, ele começa a cuidar das coisas do pai. Porque ele entende que a identidade dele é para cuidar das coisas do... Só que nós crescemos com um modelo. Nós esperamos, né? Todo mundo aqui é herança do Senhor, os filhos são herança. Só que nós, como filhos na terra, nós esperamos os nossos pais morrer para recebermos a... Tem filho matando o pai para receber a... Diga para o teu irmão assim, você já é herança. Só que agora, o pai chamou os filhos, que têm uma identidade do céu, para cuidar das coisas dele aonde? Olhe para as suas mãos. Elas estão cuidando das coisas do Pai aqui na terra. Elas estão tendo um ofício aqui na terra. Ou apenas somos aqueles que vêm e vai? Vamos para a igreja, agora vamos para casa, vamos para o trabalho, vamos para a igreja, vamos para casa, vamos para o trabalho. Como ela falou, os líderes, apóstolos, profetas, pastores, mestres, eles foram dados para servir a igreja e não para serem servidos pela igreja. E nós precisamos aprender isso. Porque na hora de trabalhar, nós vamos trabalhar juntos, com uma identidade do céu andando sobre a terra. Você pode aplaudir a Ele? Diga assim, Abba, eu estou aqui para me tornar aquilo que o Senhor já gerou. E agora, meu Abba, eu quero me tornar um filho com uma identidade
celestial. Amém? Então, tão importante quanto a gente entender Deus como Pai, é a gente entender a nossa identidade como filhos. Tão importante quanto. Nós não podemos apenas buscar a paternidade de Deus para suprir a nossa necessidade de filiação. Muitas das vezes, nós não tivemos um bom relacionamento familiar, crescemos em lares desestruturados, familiarmente, dentro do contexto de reino de Deus, a família dentro da perspectiva de reino de Deus. Porque existem muitas famílias, mas não significa que essas famílias são a ideia que Deus tem no seu reino de família. Então, eu chamo isso de famílias desestruturadas. E muitos desses maus exemplos a gente vai crescendo e crescemos com traumas, com limitações, e crescemos com inseguranças, com medos, distúrbios, crescemos, com angústias. E quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus, a gente sente essa necessidade de ser preenchido em nós, esse vazio, que muitas das vezes a filiação terrena, natural, não pôde nos suprir. Só que nós não podemos buscar apenas, a paternidade de Deus, mas nós temos que buscar com o mesmo engajamento, entender a nossa identidade, a nossa natureza de filho. Porque do contrário, se apenas buscarmos a paternidade de Deus, nós não vamos desenvolver. Nós não vamos entrar nisso aqui que o Marcos estava dizendo, que um judeu, aos 13 anos, ele passa pelo bar mitzvah. Que é isso? É como se fosse uma emancipação. Tipo, você é um rapaz e você tem responsabilidades. Isso é o bar mitzvah. Aos 13 anos, um filho de judeu faz isso. Sabe o que esse pai ensinou para esse filho? Que você não vai ser dependente de mim para sempre. Esse pai ensinou para esse filho os preceitos da Torá, os preceitos, antigos. E essa criança foi crescendo sabendo, vai chegar a hora que eu vou ter que assumir responsabilidade. Vai chegar a hora que eu não vou poder ficar chamando meu paizinho para qualquer coisa. Vai chegar a hora que eu não vou ser só apenas o filhinho do papai, a filhinha da mamãe. E essa criança passa pelo bar mitzvah, feliz da vida, e ela começa, a devolver para os pais a partir dos 13 anos. Você imagina? A partir dos 13 anos, uma criança começa a devolver para os pais. Na nossa cultura não é assim. Nós ficamos, às vezes, 30 anos na casa do nosso papai e da nossa mamãe. 40 anos na saia da mamãe. E isso não é só culpa dos filhos. Não, também é nossa, dos pais. Porque nós não temos o senso de paternidade, Nós temos o senso paternalista. É diferente. A paternidade, ela prepara o filho. O paternalismo apenas resguarda e faz o filho ser dependente. A paternidade, instrui, encoraja e se torna uma plataforma para o filho ser lançado como uma flecha para a vida e para o destino dele. O paternalismo, ele protege, superprotege, mima. Para o filho ficar em casa, para o filho ficar, fica aqui quietinho, fica aqui quietinho. Há um tempo atrás eu estive aqui, eu ministrei sobre o pintinho de granja. Foi uma ilustração que eu vi de um amigo meu. E essa ilustração grudou dentro de mim, E é mais ou menos assim que funciona. Esse meu amigo contou essa história. E
grudou em mim. E eu falei, Deus, eu não quero ser um pintinho de granja. Eu não quero, sabe, ser uma filha mimada. Eu não quero crescer debaixo de paternalismo. Eu quero a sua paternidade sobre mim. Eu quero, Senhor, me tornar, sabe, alguém preparado, habilitado para ser usado. Pintinho de granja não serve. Quero ser, sabe, tipo aquelas galinhas da roça aí, pronta para tudo, caça a sua própria comida, é forte, tem a carne dura. Então a paternidade, ela funciona dessa forma. E muitas das vezes quando nós chegamos para o Senhor, chegamos, sabe, com tantas mazelas, com tantas debilidades, e a gente só deseja a paternidade de Deus. A gente só deseja o cuidado de Deus. A gente só deseja a bondade de Deus, o favor de Deus, e a gente se esquece de que devemos crescer e amadurecer para no tempo oportuno devolver para Deus. Porque é assim que Deus pensa. Deus não é paternalista, Ele é Pai. E Pai prepara para lançar os seus filhos como uma flecha. Deus não é paternalista, não superprotege, não mima. Deus, Ele prepara, Ele habilita. Tem um texto que diz que Deus tem na sua aljava flechas. Que os filhos são flechas na aljava do seu Senhor. E é assim que a gente deve pensar acerca de nós mesmos. Mas para pensarmos assim, a gente precisa buscar entender essa identidade. Eu não sou só a filhinha do papai. Ele é o meu pai, sim. Ele é o meu provedor, o meu sustentador. Ele é o meu amigo, Ele é fiel, Ele é, sabe, protetor. Ele é conselheiro, Ele é forte. Ele me guarda. Mas e a minha parte agora? Identidade, essa palavra, ela fala de qualidade do que é idêntico. Conjunto de características que distingue uma pessoa, sendo possível individualizá-la. Ou seja, você se torna, identidade é você se tornar idêntico. Então, quando a gente fala de identidade de Deus, qual é a minha identidade de filho? É pensar, se eu sou filho de Deus, se eu sou filho de Deus, Quando a gente pensa dessa forma, essa mentalidade de filhinho do papai e filhinha da mamãe, ela cai por terra. Porque Jesus, Ele veio e Ele nos mostrou que Ele não era filhinho de papai. Jesus veio e nos mostrou que Ele não era super protegido. Quando a gente entende que identidade é ser idêntico, e se eu sou filha de Deus, eu carrego o DNA de Deus, eu carrego a essência de Deus, eu me pareço com Deus. Então eu não posso ficar apático, eu não posso ficar escondido, eu não posso ficar paralisado, engessado, terceirizando as coisas. Não, eu tenho que me posicionar, porque Deus é um Deus de posição, porque Deus é um Deus de propósito, porque Deus é um Deus que trabalha. Jesus, Ele disse assim, o meu Pai trabalha, e eu também trabalho, até agora. Você não foi chamado para ser filhinho do papai. Esse pode ser, sabe, o primeiro momento da nossa vida, quando a gente encontra Jesus. Porque a gente precisa ser sarado, a gente precisa ser curado, a gente precisa que os carrapichos sejam retirados, a gente precisa ser, sabe, limpo dos nossos pecados. A gente precisa de muita coisa quando a gente encontra Jesus. Então a paternidade de Deus, ela cai como uma luva nesse momento. E ela faz tudo isso, ela supre todas essas nossas necessidades. Mas à medida que a gente vai crescendo em Deus, temos que nos posicionar, porque nós somos filhos dEle. Na cultura judaica, os negócios passam de pai para filho.
E como o Marcos estava dizendo aqui, nós temos essa incumbência, sabe? Esse destino para nós. O pastor Knupp vai estar aqui falando para vocês sobre destino mais à noite, eu não vou entrar nisso. E logo à tarde o irmão vai falar sobre propósito, o que se faz no meio do caminho, né? Entre a identidade e o destino, qual é a movimentação. Então nós precisamos ter essa consciência. Não sou filhinho do papai. Nesse sentido, tá, irmãos? De ser super protegido, de ser mimado. Não. Você é filho do pai. E o pai, ele te protege, o pai te provê todas as coisas, mas o pai também te prepara. Porque ele quer te lançar como uma flecha. Amém? É fato que a gente está vivendo uma crise de identidade. Fato. E essa crise de identidade, ela é resultado, muitas das vezes, de orfandade, de não ter uma filiação, de não ter respaldo, sabe, de filiação. Tanto filiação natural, quanto essa filiação espiritual mesmo, de Deus. Existem muitos cristãos que congregam, mas ainda se sentem órfãos. Eles ainda não tiveram esse encontro com esse pai que prepara, que habilita. Eles apenas têm a ideia de Deus como pai. Eu acredito que essa é a maior orfandade, sabe, na atualidade. É você estar na igreja, é você congregar, saber que Deus é pai, mas nunca de fato ter sentido e vivido a experiência do pai colocando a mão em você. Então essa crise de identidade se dá por isso. E nós ficamos confusos. Muitas perguntas sem resposta. Quem eu sou? Para onde eu vou? O que eu devo fazer? O que Deus quer de mim? Tarará. Como eu vou me formar? Em quê? Eu não sei. Estou perdido. Sabe? Tantas dessas perguntas, elas são consequência dessa orfandade, gerando essa enorme crise de identidade. E essa crise de identidade, como eu disse, ela não afeta somente os não crentes, não. Muitos cristãos. Existem muitas pessoas salvas, mas que não pensam como filhos. Muitas pessoas estão salvas em Jesus. Elas acreditam em Jesus. Aceitaram a obra da cruz. Receberam o perdão dos seus pecados. Mas essas pessoas ainda não pensam como filhos. E por não pensarem como filhos, não agem como filhos. Vou te dar um exemplo. Todo mundo conhece a história do filho pródigo. O camarada deu uma rebeldia nele, e ele pede a herança do pai, e ele pica a mula, vai gastar como ele quer o dinheiro, a herança toda. Mas uma coisa intrigante nessa história não é o filho que sai, é o filho que fica. Presta atenção. Quando o filho pródigo volta, o pai dá aquela festa. E o filho que tinha ficado na casa, ele chega e ouve o barulho da festa e pergunta: o que está acontecendo? Que barulho é esse? E o escravo fala para ele: olha, seu pai recebeu teu irmão que chegou, ele estava morto e reviveu. Ele não estava desviado, irmão. A gente tem o hábito de dizer, né? Que quem está lá fora está desviado. Não, não está desviado, está morto. Porque a distância de Deus é morte, não é desvio. Quem está distante de Deus não está desviado, está morto.
E esse rapaz estava morto, e ele voltou para casa, e o pai todo feliz recebeu ele. O pai. E o filho que estava na casa fala assim: eu sempre te servi. E o Senhor nunca matou para mim um cabrito. Pensa comigo. Ele era filho? Sim ou não? Sim. Estava na casa. Cuidava das coisas do pai. Mas olha como ele pensa. A gente percebe como a pessoa pensa, como ela age. Olha só, ele chega para o pai e ele fala assim: o Senhor nunca matou para mim um cabrito. Eu sempre fui teu servo. Eu sempre te servi. É o típico crente salvo que não pensa como filho. É o crente que está na igreja, acredita em Jesus, mas ele não sabe a sua identidade, e por não saber sua identidade, ele não pensa como filho, e por não pensar como filho, ele não age como filho, ele age como escravo, ele pensa como alguém, sabe, que não tem herança. E o pai fala para ele: meu filho, tudo que é meu é seu. Você podia ter pedido um cabrito a hora que você quisesse, você podia ter pegado um cabrito a hora que você quisesse, você podia ter matado 100 cabritos o dia que você quisesse, porque tudo que é meu é seu. Nós temos que entender isso. Eu e você precisamos, sabe, ter essa consciência enorme da nossa identidade, para a gente nunca mais chegar diante de Deus como escravo. Para a gente nunca mais chegar diante do nosso Pai e tratá-lo como nosso Senhor. Senhor no sentido de, Senhor, aquela submissão de escravo, de servo. Eu não estou falando Senhor de senhorio. Claro, Ele tem o senhorio sobre tudo, não é sobre isso que eu estou falando. Mas nós precisamos ter essa consciência da nossa identidade, para a gente poder se posicionar nas coisas e não ficar chorando, sabe, mazelas, e não ficar chorando por coisas que é descabido. Ele estava brigando por uma coisa que ele tinha todo o direito e ele nem sabia, tadinho. Ele era salvo. Ele era um crente salvo. Ele estava na igreja, mas ele não pensava como filho. Por isso é tão importante, quanto a gente entender a paternidade de Deus, é também entender a nossa identidade como filho. Essas duas coisas, elas andam juntas. Não tem como ser, sabe, dividido, não tem como divorciar a paternidade da identidade. Não tem. Porque a sua identidade, ela é estritamente afirmada, autenticada pela paternidade. A sua identidade, ela é endossada pela paternidade. Então, se a gente desenvolve um relacionamento, uma filiação, sabe, distorcida com Deus, a gente não vai alcançar a plenitude da nossa identidade. Eu e você, nós precisamos olhar para Deus dessa forma. Ele é um pai, mas não um pai que mima, não um pai que fica babando, não um pai que fica super protegendo, não. Ele é um pai, sabe, que quer passar tudo que é dele para você. Ele é um pai que quer te dar toda a autoridade. Ele é um pai que quer colocar um anel no seu dedo. Ele é um pai que quer te dar uma capa. Ele é um pai que quer colocar sandália nos seus pés para você não andar mais como escravo. Ele é um pai que quer te preparar para você assumir os negócios dele, como o Marcos estava dizendo aqui. Você tem que olhar para Deus assim. E você tem que esperar isso de Deus. E você tem que pedir: Pai, meu Pai, põe a sua mão sobre mim e me torna teu filho maduro. Em Romanos, vamos abrir nossa Bíblia aí.
em Romanos 8, vinte e seis. Diz assim: de forma similar, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como devemos, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 29. Pois aquele a quem conheceu de antemão também determinou antecipadamente que se conformasse ao padrão de seu Filho, para que ele possa ser o primogênito entre muitos irmãos. Esse pai que a gente está falando aqui, ele não tem apenas um filho. Ou melhor, ele teve o primeiro filho, que era único. Mas esse primeiro filho único, ele semeou. Porque a ideia dele era ter muitos filhos. Então ele pega o seu único filho e semeia, planta. Agradou a Deus moê-lo, diz a palavra. Agradou a Deus dar Jesus a morte, ao sofrimento e o seu sangue ser derramado na terra. O Pai se agradou. Esse era o plano do Pai. Porque ele não queria ter um único filho, ele queria, como diz aqui as Escrituras, ter uma família de muitos filhos. Mas não é qualquer filho, não é filho mimado, não é filho, sabe, que aos 40 anos está dependendo do pai e da mãe, não é filho que terceiriza a oração, terceiriza o estudo da palavra, terceiriza tudo, não. É um filho segundo o padrão do seu primeiro filho. Você leu aí na sua Bíblia? Verso 26, segundo o padrão do seu filho. Então esse pai que a gente está falando aqui, ele tem esse desejo de ter a mim e a você também como filhos dele. E ele vai fazer comigo e com você como ele fez com seu primeiro filho. Ele não mimou Jesus, ele cuidou de Jesus. Ele não super protegeu Jesus, ele preparou Jesus. Ele amou Jesus, ele fortaleceu Jesus, ele equipou Jesus, ele esteve ao lado de Jesus, para que Jesus cumprisse o que ele tinha que cumprir. Essa é a paternidade que está sobre nós. Essa é a paternidade que está sobre você. Que nessa manhã, Pai, em Cristo Jesus, eu peço que nessa manhã, todo pensamento distorcido de paternidade sobre nós, todo pensamento equivocado, ou todo pensamento que foi alimentado pelo anseio dos nossos corações carentes, corações, sabe, famintos de cuidado, de afeto, de amor. Os nossos próprios corações geraram esses pensamentos acerca de Ti. Mas nessa manhã, Paizinho, que o Teu amor sobrenatural e poderoso possa quebrar tantos sofismas, sabe, tantas mentiras com cara de verdade, que se levantaram no nosso interior, impedindo de fato a gente de Te conhecer. Caia por terra essa mentalidade de paternalismo. Caia por terra agora de mim e dos meus irmãos, de nossos pensamentos, de nossos anseios, sabe, o anseio pelo paternalismo caia por terra. Mas Jesus, que o Senhor venha nos mostrar a sua paternidade. Jesus, que o Senhor venha nos mostrar, que o Senhor venha abrir para nós a paternidade do nosso Pai. Que a gente viva isso através do que o Senhor fez, Jesus. Através do que o Senhor fez. Amém. Abra sua mente. Abra sua mente, abra o seu coração. E não tenha medo
As Escrituras dizem que o amor lança fora o medo. O oposto, sabe, do amor não é o ódio. Não é. Sabe o que significa o ódio? É o amor encolerado. Ódio é amor. Só que é um amor que está raivoso, entende? Ele está cheio de cólera. O oposto do amor é o medo. Quem tem medo não ama. E o seu pai está te dizendo: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de conhecer Deus. Não tenha medo de sair da casquinha. Não tenha medo de sair da granja. Não tenha medo de sair do quadradinho, da caixinha. Não tenha medo. Ele é teu pai. Ele vai cuidar de você. Ele vai continuar te protegendo. Não tenha medo. Sabe por que a gente não pula de cabeça em muitas coisas que Deus nos fala? Sabe por que a gente não mergulha, a gente não entra com toda a força, com todo o ímpeto? Em coisas que, sabe, às vezes os nossos líderes nos falam, em coisas que o nosso discipulador nos orienta, em coisas que às vezes nós estamos ali lendo as Escrituras e percebemos que temos que andar naquilo que nós estamos lendo. Justamente porque o nosso espírito não está identificando o espírito da paternidade. O nosso homem interior não está identificando o espírito de origem. Nós estamos interiormente procurando um pai paternalista. E quando a gente se depara com um Deus que é pai, mas um pai que chama para a guerra, um pai que chama para se posicionar, um pai que chama para crescer, um pai que nos chama para amadurecer, a gente acha que não é o pai. E a gente não pula de cabeça, porque não identificamos. Temos medo de crescer, temos medo de sofrer. Temos medo de passar provações. Temos medo das necessidades, da falta de dinheiro, da falta de comida, da falta de roupa. Temos medo, sabe, de nos faltar o teto. Temos medo da doença. Nós temos medo e o medo nos paralisa. Nós não estamos identificando o espírito de origem. Está nos faltando identidade. Todas as vezes que eu e você não mergulhamos de cabeça naquilo que o nosso Pai nos chama, é porque nós não estamos acreditando que de fato é o nosso Pai que está nos chamando. Nós estamos querendo ouvir uma outra voz. Nós estamos querendo ouvir um outro pedido. Nós estamos querendo andar por um outro caminho mais seguro. Não temos que ter medo, não temos que fugir, não. A via mais segura, sabe, para a gente crescer, é essa que Deus preparou para nós. E Ele, antes de nós, andou por ela. O caminho mais seguro para a gente crescer é esse, que o próprio Jesus andou por ele. As Escrituras dizem que Jesus, em tudo, Ele obedeceu. E Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você nunca leu esse texto? Procura ele depois. Se eu não me engano, está em Filipenses. Em tudo ele obedeceu. E ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Ele foi experimentado e ele foi aprovado. Porque ele aceitou, sabe, a voz, ele aceitou o chamado, ele aceitou a direção, ele não teve medo, ele se agarrou na paternidade do seu pai, ele se agarrou nas palavras do seu pai, e ele foi. Nós temos que começar a mergulhar de cabeça nas coisas de Deus, irmãos. Nós estamos, sabe,
nas portas assim dos últimos dias. Nós estamos caminhando para os últimos dias. Nós estamos vivendo, sabe, o que as Escrituras já mencionaram há muito tempo antes. Nós seremos uns daqueles, muitos aqui ainda serão, que vão preparar o caminho do Senhor. Muitos vão ser aqueles que vão preparar a próxima geração que vai, sabe, eu acredito nisso. Eu não acredito em mais 1000 anos aqui na terra, não acredito. Jesus está próximo, Ele está voltando, como o irmão que me passou o microfone aqui, ele falou, e nós temos que estar preparados. Não temos mais tempo de esperar. Vou cuidar da minha vida, vou me casar, vou criar meus filhos. E não, você pode fazer tudo isso. Casa, dá muito beijo, faça muito amor, é maravilhoso. Tenha filhos, uma dádiva. Mas enquanto você vive tudo isso, se permita ser preparado por Deus para o que está vindo na nossa direção. Porque entenda, tem algo vindo. E independente do que eu faça ou do que eu deixe de fazer, o que está vindo vai chegar. A questão é uma apenas: aonde eu estarei e como eu estarei. O que está vindo vai chegar. Aonde você estará e como você estará. Você estará como um pintinho de granja. Você estará, sabe, todo medroso, acovardado, dependendo do pastor para tudo, oscilando na sua fé, fracassando nas suas empreitadas, sendo vencido nas suas tentações. Ou você estará alinhado, forjado, preparado, trabalhando como Jesus trabalhou, cuidando das coisas do Pai como Jesus cuidou, sabendo bem quem você é e aonde você deve estar e o que você deve fazer. A questão é apenas essa. Então, não saber, olha como não ter a nossa identidade clara, afeta tudo ao nosso redor. Não ter a nossa identidade, sabe? Afeta. A consciência da sua identidade vai estabelecer quem você é. Se você tem um caderninho, você pode anotar isso agora. Eu vou falar devagar para você. A consciência da sua identidade, ela vai estabelecer quem você é. Os relacionamentos que você vai ter. As coisas que vai fazer. E os lugares aonde vai chegar. Provavelmente o pastor vai falar sobre isso à noite, destino, onde você vai chegar. E vai ficar mais claro para você. O irmão que vai ministrar à tarde, ele vai falar sobre propósito, o que significa, o que você tem que fazer. Então entenda, se você não tem a sua identidade clara em você, você não consegue dizer quem você é, você não se estabelece, você não se firma. E uma vez que você não está dessa maneira, você não consegue se relacionar com quem você tem que se relacionar. Você não consegue fazer, ou seja, propósito. Você não consegue fazer o que você tem que fazer. E muito menos destino, chegar onde você tem que chegar. A sua identidade vai determinar todas essas coisas. Seus relacionamentos, sua vocação, sua tarefa, seu propósito e o seu destino.
Então nós não podemos considerar isso, sabe, um assunto mediano. Nós não podemos considerar isso um assunto, né? Ah, eu sei, eu sou filho de Deus. Ah, você é filho de Deus, mas você sabe realmente que você é filho de Deus? Você já pensa como filho de Deus? Porque do contrário, todas essas coisas aqui que eu mencionei serão afetadas. Isso só acontece a partir do conhecimento de Deus. Essa plenitude de identidade, ela só acontece quando a gente compreende Deus como nosso Pai de fato e verdade. Se você não mergulhar numa busca intensa por conhecer o teu Pai, a sua identidade ela vai ficar fragmentada, ela vai ficar rasa. À medida que você mergulha em Deus, Ele, sabe, descortina em você quem você é. Paulo, ele disse assim, nós vemos como que num espelho embaçado, mas eu verei como o Senhor me vê. À medida que você mergulha em Deus, Ele revela quem você é. Não tem outro caminho, tá? E Jesus, sabe, Ele é o nosso maior exemplo de alguém que teve a sua identidade sustentada pela palavra do Pai. Jesus nos mostra isso. Jesus, Ele viveu isso. Tem uma passagem que eu gosto muito, Jesus, Ele disse assim, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Jesus, Ele era tão conectado ao seu Pai, e Ele tinha tanta honra, e Ele tinha, sabe, tanto senso de filiação e de identidade, que Ele entendia o seu propósito e o seu lugar na Trindade perfeitamente. Ele não tinha ciúme do Espírito Santo, Ele não tinha ciúme de Deus, Ele era Jesus, Ele era o Filho, Ele entendia quem Ele era, Ele entendia o seu propósito, Ele entendia a sua missão, e Ele era realizado por isso. E Ele caminha ao lado do seu Pai, fazendo questão que aquele que olhasse para Ele pudesse ver quem? O Pai. Jesus, Ele era completamente pleno na sua identidade. Mas a gente tem um exemplo nas Escrituras, alguns exemplos. Vou citar um, que eu estava estudando ontem, sobre Moisés. Moisés foi um homem que ele foi adotado, não teve, estrutura familiar toda desordenada, ele cresceu num momento da sua história muito turbulento, e nasceu no momento de perseguição e de morte. Foi assim que Moisés surgiu. Só que quando ele surge, havia uma palavra pairando, sabe? Havia uma promessa pairando de um libertador. E Moisés, ele cresce na casa dos egípcios, mas ele não tinha firmado dentro de dele a sua identidade. Não tinha. E chega um momento que ele tenta defender, sabe, os hebreus, mas ele não sabe como fazer isso, porque ele não tinha sua identidade formada. E quando ele vai defender o hebreu, o que acontece? Ele acaba matando. Mata um soldado. E ele foge, ele é perseguido. E ele vai para o deserto. E ali no deserto, Deus começou a treinar Moisés. Deus começou a falar com Moisés. Deus começou, sabe, a mover, mexer. Porque Deus tinha um propósito para Moisés, Deus tinha um destino para Moisés. Mas se Moisés não soubesse a sua identidade, ele nunca ia chegar a cumprir o seu propósito e alcançar o seu destino. Moisés tinha medo, e Deus foi curando o medo de Moisés. Moisés tinha dúvidas, e Deus foi curando a dúvida de Moisés.
Até que chega o momento que aquela palavra que pairava sobre aquele tempo de um libertador, sabe? Lembra quando eu disse aqui que uma coisa está vindo na nossa direção? O Senhor está vindo na nossa direção. Antes do Senhor, um grande avivamento está vindo na nossa direção. Um grande avivamento que não vai alcançar só a terra de... a CPNA, não vai alcançar o tabernáculo, não. É um grande avivamento, um último grande avivamento sobre a terra que vai preceder a volta do Senhor Jesus. Está vindo na nossa direção, existe isso chegando. Da mesma forma, existia a palavra de um libertador sobre Israel. Os hebreus estavam escravos e eles ouviam falar: vai chegar um libertador, vai chegar um libertador. Quem? Vai vir um grande avivamento, mas ele vai encontrar quem? O que está vindo não depende de nós. Eu volto a dizer, a única coisa que depende de nós é entendermos quem nós somos e nos posicionarmos. Quando Moisés entendeu quem ele era, quando Moisés estava preparado, aquela palavra que pairava sobre aquele tempo encontrou alguém para repousar. Aleluia! Você entendeu? Havia uma palavra de libertação. Tinha sido profetizado: Israel vai ficar escravo 400 anos. Aí depois, está escrito lá na Bíblia, você pode estudar e pesquisar, que diz que Israel ficou escravo 430 anos. Ué, está errado a conta? Quem errou na conta? Não, ninguém errou na conta. Havia uma palavra pairando sobre a terra naquela época. Só que Moisés não estava preparado. Moisés teve que ser habilitado pelo Pai, treinado pelo Pai, para ser enviado como uma flecha. Mas até ele estar preparado, passou-se 30 anos. Você entendeu? O avivamento vai chegar, Jesus vai voltar. E quem vai estar preparado para receber? Quando Moisés esteve preparado, aí a palavra alcançou ele, aí a palavra repousou sobre ele, aí a profecia se cumpriu. Não tenha medo, o seu Pai tem um caminho excelente. Não tenha medo. Você só precisa saber quem você é. Só precisa saber quem você é. A gente vê uma coisa muito intrigante em Gênesis 46. Você vai ver como é forte essa questão da gente não saber a nossa identidade. Em Gênesis 46, 26, diz que todo o povo pertencente a Jacó, que entrou no Egito, seus descendentes diretos, sem contar as mulheres e os filhos, totalizavam 66. Os filhos de José, nascidos no Egito, eram 2. Assim, todos os membros da família de Jacó, que entraram no Egito, somaram 70. No decorrer aqui do texto, a gente vai ver que esses 70, uma família, entrou no Egito, possuiu a terra de Gósen. Além de ter uma terra, diz lá no verso 31, que eles continuaram sendo uma família. E diz lá no verso 32, que eles pastoreavam. Então entenda, antes de vir aquela grande fome sobre a terra, antes de vir aquela necessidade de ter que se deslocar, eles estavam na sua terra, eles eram uma família e eles tinham uma vocação. Identidade, propósito e destino. Está acompanhando? Eles eram uma família, identidade.
Eles estavam numa terra, cultivando a terra. E eles pastoreavam. Vocação, ofício, trabalho. Eles eram um povo que tinha sua identidade clara. Eles eram um povo, sabe, família, que tinha claramente nada distorcido. Eu sei quem eu sou, eu sei onde eu tenho que estar e eu sei o que eu tenho que fazer. E quando vem a grande fome, eles têm que se deslocar e eles têm que ir para o Egito. Mas eles foram para o Egito com a mesma mentalidade. Nós somos uma família, vamos ter uma terra e vamos continuar pastoreando. Nada mudou. Tudo bem até aí? Nada mudou. Somos 77. Somos 70. Somos uma família. Temos uma terra, terra de Gósen. E nós vamos continuar pastoreando. Maravilha. Mas olha o que acontece. No capítulo... Esqueci. Eu não marquei. 50, 24. Diz no capítulo 50 que José disse a seus irmãos, depois de algum tempo, José disse a seus irmãos, estou à beira da morte. Entretanto, Deus se lembrará de vocês com certeza e os levará dessa terra para a terra a respeito da qual jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Sabe o que a gente tem aqui? A gente tem a lembrança, sabe? José estava dizendo, meus irmãos, eu vou morrer. Mas vocês não deixem morrer dentro do povo, a identidade desse povo. Esse povo é uma família. Esse povo tem uma terra e eles são pastores. E Deus vai fazer vocês voltarem de novo para o lugar de vocês. Então José estava o tempo todo lembrando a identidade do povo. José estava ali, firmando na mente do povo, vocês são uma família, vocês têm uma terra, vocês são pastores. Não percam a identidade de vocês, não abandone a identidade de vocês, não abandone quem vocês são, porque Deus vai se lembrar de vocês e vai fazer vocês retornarem. Irmãos, isso é igualzinho aqui e agora. Você não é dessa terra, você não é desse lugar. A sua pátria está no céu e Deus vai te levar de volta para lá. Ele vai te levar de volta. Mas para isso você não pode esquecer a sua identidade. Você está aqui agora. Mas você não pode esquecer que é para lá que você vai voltar. E aqui agora o que você tem que fazer? Continuar sendo uma família de Deus, uma família sacerdotal. E aqui o que você tem que fazer? Alguns vão pastorear, alguns vão ensinar, alguns vão cuidar, alguns vão socorrer. Alguns vão, sabe, profetizar, alguns vão entrar em centros de reabilitação, cuidar de órfãos, de viúvas. Alguns vão estar no pronto-socorro, cuidando dos doentes. Alguns vão estar, sabe, nas empresas, fazendo projetos sociais. Alguns vão estar na política, fazendo realmente uma obra de justiça social. Mas aqui, agora, não é aonde você sempre vai estar. José estava o tempo todo lembrando a identidade do povo. Chegamos aqui como uma família. Cultivamos a terra que nos foi dada. Continuamos pastoreando porque era a nossa vocação. Nosso pai era pastor e nós nos tornamos pastores e fizemos o que tínhamos que fazer. E ele fala aos seus irmãos, não deixe isso morrer. Mas sabe o que acontece? Lá em Êxodo, capítulo 1, vira uma página da sua Bíblia. Diz a palavra no verso 6 que José morreu, bem como todos os seus irmãos e toda a sua geração. Sabe o que significa? Que o senso de identidade, ele foi... Uma nova geração surgiu e cresceu numerosamente, você vai ler ali logo depois do texto.
Cresceu tanto, que os egípcios e Faraó começou a ficar com medo daquele povo. Só que esse povo que cresceu numericamente, cresceu sem identidade. José morreu, a voz que estava o tempo todo, sabe, dizendo, vocês são daqui, vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. Essa voz, ela foi calada. Seus irmãos morreram, essa outra voz foi calada. E toda aquela geração se passou. E essa nova geração numérica cresceu numa desordem de identidade. Essa geração numérica cresceu numa crise de identidade. Sem saber a força que tinha, a vocação que tinha e o destino que tinha. E porque você não sabe quem você é, a força que você tem, aonde você tem que chegar. Quando você não sabe, irmão, qualquer outra força te domina. Quando você não sabe quem você é, o que você tem que fazer e onde você tem que chegar, qualquer outra força te domina. Eu estou falando qualquer. A moda te domina. O que a mídia diz te domina. O que o teu vizinho diz te domina. O que teu esposo incrédulo, machista diz te domina. O que a tua esposa, sabe, fala a teu respeito ou mal de ti, acaba te dominando, homem. O que o teu pai e a tua mãe, sem sabedoria, diz a seu respeito, jovem, acaba te dominando. O que os colegas na escola falam, os bullying, te dominam. O que a política diz, o que a economia diz, te domina. Quando a gente estava naquela crise dos caminhões, a pastora Érica, né, que congrega conosco, ela pastoreia lá com a gente, e ela estava ministrando e ela falou, poxa, eu fui hoje no sacolão, não tinha nada para comprar, voltei para casa sem nada. Ah, beleza. Aí eu estava conversando com não sei quem, não me lembro agora, e ela falando, caramba, o que eu vou fazer? Não tinha uma cebola, não tinha um tomate. E ela conversando com a pessoa, e a pessoa toda preocupada com o que ia fazer na janta, porque não tinha cebola, porque não tinha tomate. Ela falou que foi subindo um negócio nela. Irmãos, foi subindo um negócio em mim. Eu falei assim, irmã, pelo amor de Deus. Eu vou ficar sem comer cebola uma semana, eu vou ficar sem comer esse tomate um mês, eu vou ficar, sabe, não sei quantos dias for necessário, eu não estou nem aí se está faltando tomate, cebola, Deus está com a gente, nada vai nos faltar. É assim. Se não tem tomate, cebola, deixa eu mandar uma codorna. Entende? Se você não sabe quem é, qualquer coisa te domina. Esse povo aqui perdeu a referência. Um povo capaz de botar medo em Faraó. Tu sabe o que é isso? É a mesma coisa que um touro dentro de um cercadinho de madeira. O povo estava tão numeroso, o povo estava tão cheio das coisas, o povo estava tão assim, que Faraó começou, esse negócio está legal não. Só que o próprio povo não conseguia se ver assim. Nós precisamos, mais do que nunca, entender quem somos. Para a gente não ser dominado por qualquer coisinha e impedido de cumprir a nossa vocação e alcançar o nosso destino. Você precisa, como mulher de Deus, saber quem você é. Eu não estou dizendo que você vai se tornar autoritária dentro da sua casa. Eu não estou dizendo que você vai começar a mandar no seu marido. Não é isso.
mas saber quem você é, o seu valor, o que Deus te chamou para fazer. Você, homem, eu não estou dizendo que você vai ser um déspota, que você vai começar a governar a sua casa, no seu trabalho, falar de maneira diferente, não é isso. É saber quem você é saber a sua posição, é saber como você tem que falar e o que você deve falar, e que nada que falarem contrário a isso vai te abater ou te abalar. Você que é jovem, eu não estou dizendo que você vai começar a se revoltar contra os seus pais, que você vai começar a deixar de obedecer os seus pais. Pelo contrário, é justamente por saber quem você é, que você vai fazer o que o Marco disse: honrar teu pai, honrar tua mãe. Porque só honra aquele que fere quem sabe quem é. Você entendeu? Você só vai conseguir honrar aquele que te fere só quando você souber quem você é. Porque quando a gente sabe quem a gente não precisa provar para ninguém nada. Quando você sabe quem você é, você não se sente inferior. Quando você sabe quem você é, você não luta por posição. Aqui nessa comunidade, todos congregam aqui? Quem congrega aqui? A maioria. Alguns irmãos estão nos visitando, né? Estão nos visitando, me sentindo daqui, né? Alguns irmãos estão visitando essa casa, sejam bem-vindos. Estou falando em nome do pastor que está aqui. Seja bem-vinda, irmã. Mas você que congrega aqui, ou você que congrega em outro lugar, às vezes aqui dentro desse ambiente aqui, congregacional, a gente tem algumas dificuldades, né? De trabalhar numa área, de trabalhar em outra, trabalhar com pessoas. E para quem não tem a sua identidade clara, trabalhar com pessoas é um tremendo e chato desafio. Porque quando eu não sei quem eu sou, eu estou o tempo todo querendo me afirmar diante da outra pessoa. Quando eu não sei quem eu sou, eu luto pelo meu lugar. Quando eu não sei quem eu sou, eu fico brigando por posição. Quando eu não sei quem eu sou, eu fico querendo que o outro concorde com o que eu penso e como eu penso. Isso funciona aqui, isso funciona na sua casa, isso funciona na faculdade, isso funciona no local de trabalho. Está vendo como saber ou não a sua identidade afeta por demais a sua vida? Às vezes você está agitado por uma coisa que você não precisa se agitar. Às vezes você está irritada com alguém que de repente não te reconheceu, não te deu os parabéns, ou porque não te chamou para fazer parte de algo. E você ficou irritado, sabe o que é isso? Insegurança. Sabe de onde vem isso? Falta de clareza da sua identidade. Medo, insegurança, dúvida. O povo, os irmãos, os hebreus, foram escravizados por 430 anos até a chegada de Moisés. Simplesmente porque eles não sabiam quem eles eram. Mas para a gente encerrar, eu vou falar de Jesus. Como que a gente pode vencer isso? Jesus nos mostrou, da forma mais límpida, mais profunda, mais autêntica, como se pode vencer esses dominadores, como que se pode vencer as tentações, como que se pode vencer o medo, como que se pode vencer a insegurança, como que se pode vencer essa crise de identidade. Apesar de Jesus nunca ter tido crise. E esse é o segredo. Em Lucas capítulo 4,
Se você quiser abrir aí e acompanhar, fala da tentação de Jesus. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E diz que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto e ele entrou no deserto cheio do Espírito, cheio, pleres. A palavra usada ali é pleres. E o diabo começou a tentar Jesus. A primeira coisa que o Satanás fala para ele é o quê? O irmão aqui atrás cantou: se és tu o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Satanás colocou em xeque. Satanás não foi tentar Jesus na comida. Não era isso. Apesar dele ter pedido para Jesus transformar a pedra em pão, ele usou a necessidade da fome. Ele usou a necessidade de consumir alimento para poder tentar Jesus na credulidade da sua identidade. Jesus, você é mesmo Filho de Deus? Você tem certeza que você é o Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, né? Porque com certeza Filho de Deus tem muito poder, porque com certeza Filho de Deus faz milagre, porque com certeza Filho de Deus, né? Tarará, tarará, tarará. Filho de Deus, se transforma as pedras em pães. Jesus, sabe, de longe sacou ali qual era a parada. O foco, irmãos, não era, sabe, pôr em dúvida aquilo que Deus disse acerca de Jesus, mas era testar o quanto Jesus acreditava no que Deus disse. Porque, se você voltar uma página, você vai ver Jesus no Jordão sendo batizado. É isso que acontece. Jesus está no Jordão, ele é batizado. O que acontece? João Batista mergulha ele nas águas. O céu se abre. Uma pomba desce do céu. Ela para onde? Né? Cabeça ou ombro. E o que acontece depois? Uma voz. Uma voz estronda do céu. E o que essa voz diz? Esse é o meu filho. Deus estava dizendo: Jesus, você é o meu filho. Jesus, essa é a sua identidade. Jesus, essa é a sua mais autêntica verdade. Jesus, essa é a sua realidade. Você está na terra, você foi batizado, mas você é meu filho. Ponto final. Aleluia. Logo depois o Espírito leva Jesus para o deserto e acontece isso tudo. Então Satanás, ele não está pondo dúvida no que Deus falou. Deus falou. Todo mundo que estava no Jordão ouviu o que Deus falou. Não foi só Jesus que ouviu, não. Todo mundo ouviu a voz que bradou do céu. Não tinha como duvidar daquela voz. A sacada de Satanás era ver se Jesus acreditava piamente naquilo. O que Deus disse é. Agora, você acredita mesmo no que Deus disse? O que Deus disse é suficiente para você? O que Deus disse te basta? O que Deus disse te define? O que Deus disse te dá uma direção? O que Deus disse norteia a tua vida? Essa é a questão. Jesus vira para Satanás e fala: cara, não é de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo: o que ele me disse me sustenta. O meu pai me disse: você é meu filho. E eu acreditei, isso para mim basta.
É assim que você vai vencer, meu irmão. É assim que você vai passar pelas lutas da tua vida. É assim que você vai passar, sabe, pelas provações que te forem submetido, que você for submetido. É assim que você vai vencer as tentações. É assim que você vai vencer o medo, a frustração, a angústia. Acreditando que Deus te chamou, acreditando que Deus falou para você que você é filho dele. A palavra de Deus tem que ser o suficiente para nós. Satanás começa a falar outras coisas e ele volta: se tu és o filho de Deus, se lança daqui. Se tu és o filho de Deus, se prostra diante de mim e me adora, eu te darei todos os reinos. E em todas as ocasiões, a única coisa que reverberava dentro de Jesus, a única coisa que latejava dentro dele era a voz do seu Pai. A única coisa, sabe, que sacudia ele por dentro era a voz do seu Pai dizendo: você é meu filho. Então, quando o seu estômago queimava, sabe, de fome, ele ouvia a voz do seu Pai e aquilo o sustentava e o animava. Quando Satanás apresenta os reinos, ele lembra da voz do seu Pai e ele começa a ter a identificação. Se ele disse que eu sou filho dele, tudo que é dele é meu. Eu não preciso me prostrar diante do diabo. Tudo que é do meu Pai é meu. Eu não preciso provar nada para o diabo. Jesus, as palavras do Pai foram suficientes para dar a Jesus o senso de identidade que ele precisava ter, para que ele se tornasse o que ele precisava ser, para fazer o que ele tinha que fazer. Novamente, ter, ser e fazer. E eu te faço então uma pergunta, meu irmão. Onde está sustentada a sua identidade? Quando você é criticado, aonde está sustentada a tua identidade? Quando você é magoado facilmente, quando você fica melindroso, melindrosa, feridinho por qualquer coisa, pensa, aonde é que está sustentada a sua identidade? Quando você fica abatido, apático, paralisado, desmotivado, quando você fica querendo chutar o pau da barraca, destruir tudo, acabar com tudo, parar com tudo, não trabalhar mais, não servir mais na igreja, quando você pensa, sabe, em desistir do casamento, quando você pensa em uma porção de coisa e dá o troco para alguém, eu pergunto para você, aonde está a sua identidade? Aonde está sustentada a sua identidade? Provavelmente não é na palavra de Deus. Provavelmente não é na voz do seu Pai. Porque o seu Pai, em Gálatas 4, para a gente encerrar, eu não sei nem que horas tem. Passou aqui meu Gálatas. Gálatas 4. Diz no verso 6, você achou aí? E por serem filhos de Deus, o Espírito do seu Filho foi dado ao coração de vocês. E o Espírito que está em vocês, ele clama, Abba, Pai. Vamos ler de novo? Por serem filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E esse Espírito que está em vocês, ele clama, Abba, Pai. Deus falou, você é filho. O céu não se abriu. Uma voz não estrondou. Não foi como aconteceu com Jesus. Mas eu não preciso desses tipos de sinais.
Será que você precisa desse tipo de sinais para acreditar que Deus está falando que você é filho dele? Ele disse: você é meu filho. Você é minha filha. Eu coloquei o espírito do meu filho dentro de você. E esse espírito está aí dentro de você. Ele está todo dia clamando: paizinho, paizinho, paizinho. Essa é a nossa identidade. Somos filhos. Fecha os seus olhos agora. Mais uma vez, Abba Pai, estamos aqui, estamos aqui. Revela-te a nós, revela-te a nós. Queremos saber quem Tu és e saberemos quem somos. Lança fora todo medo, todo medo. Sim, nosso Pai, nosso Pai. Foi assim que nós aprendemos, Pai. Mas nós queremos ter a Tua mente. Nós queremos que as coisas do alto preencham o nosso pensar. Tantas coisas, Senhor, foram colocadas dentro da nossa mente. Tantas coisas que nós vimos e vivemos, experiências familiares. Mas, Senhor, nós estamos aqui, queremos abrir, Senhor, abrir a nossa vida para a Sua realidade, para a realidade da Sua paternidade, porque só a Sua paternidade vai afirmar quem eu sou. Não quero mais viver no medo, no engano, não quero mais viver na frustração, não quero mais viver na insegurança, não quero mais viver, Senhor Deus, tendo a necessidade da aprovação das pessoas. O tempo todo eu tenho que me sentir aprovada. Eu não quero mais. O tempo todo eu tenho que me afirmar diante da minha família. O tempo todo eu tenho que me afirmar diante da minha esposa, diante dos meus filhos, no meu trabalho. Não quero mais, Senhor. Quero, Senhor, que Tu afirmes quem eu sou. Que todo medo caia por terra. E que a Sua voz, Jesus, a Sua voz poderosa, possa mover no meu interior, possa mover dentro de mim, Senhor. Assim como Jesus, eu quero andar, autenticado pela Tua voz, pela Tua palavra. Nós somos Teus filhos. E nem o céu, e nem o inferno, nem o diabo vai desmentir isso. Nós somos Teus filhos amados.
Coloque a mão no seu coração, por favor. E você vai falar aí do seu medo, da sua angústia. De repente você se sente inferior. Com seus olhos fechados, não olha para mim, nem para ninguém, não. O Senhor, Ele está aí com você. Seu Pai está aí com você. Sabe aquelas palavras que você ouviu, de que você não conseguiria, de que você não é capaz? Isso não é para você. Não escute essa voz nunca mais. Não escute essa voz nunca mais. Escute a voz do teu pai que está dizendo: você é meu filho, você é minha filha. Eu te escolhi, eu tenho um plano com você. Eu quero te usar em uma determinada área. Eu vou trabalhar em você, eu vou te aperfeiçoar, meu filho. Eu vou te treinar para você fazer o que você tem que fazer. Libera o seu coração desse medo. Libera o seu coração dessa insegurança. Não se preocupe mais em ter que se afirmar diante das pessoas, diante da igreja. Não se preocupe mais em ter que se afirmar diante dos seus pastores. Entenda, você é único e única. Você não é igual ao seu pastor. Você não é igual à sua pastora. Você não precisa falar igual a ele. Você não precisa falar igual a ela. Deus vai te usar do jeito que você é. Porque você é filho dele e ele tem uma família de muitos filhos. Na sua casa, seja do jeitinho que você é. Deus vai te honrar nas suas palavras. Deus vai te honrar na sua humildade. Não busque o primeiro lugar. Coloque bem firme a mão no seu coração e fala: Senhor, eu não quero buscar o primeiro lugar. E eu também não quero estar o tempo todo me sentindo no último lugar. Eu quero estar apenas no meu lugar. Nem buscar coisas altas demais. E nem me diminuir, sentimento de inferioridade, incapacidade. Eu quero estar apenas no meu lugar, Senhor. Lugar que o Senhor determinou para mim. Que o Senhor determinou para mim. Obrigada, papai. Obrigada porque o Senhor está aqui, Pai. Obrigada porque o Espírito do seu Filho foi enviado aos nossos corações. Obrigada porque esse Espírito está dentro de nós. E às vezes inconscientemente ele está clamando: Pai, Pai, Pai. E hoje nós estamos aqui dizendo: nós somos teus filhos e teus filhos. Nosso Pai nos ensina a andar como teus filhos. Nosso Pai nos ensina a pensar como teu filho. Nosso Pai nos ensina a agir como teus filhos sobre essa terra. Para cuidar das tuas coisas. Para honrar o teu nome. Para te glorificar. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Pai.